Boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de placas e cascas do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. O assunto hoje continua sendo placas, que são peças estruturais cuja dimensão de espessura é muito menor do que as outras duas. São planas e o carregamento é perpendicular a seu plano. Que é o caso de uma boa parte das chapas, das placas, né, que constituem a estrutura de aeronaves. Hoje, nós já vimos a parte teórica e a solução numérica por diferenças finitas do problema de placas, e hoje nós vamos falar de vibrações. Esse tema foi o que foi de um concurso no começo do século XIX, instituído pelo Napoleão, em que a matemática francesa Sophie Germain participou com o nome de um aluno da Escola Politécnica que havia abandonado o curso. E quem julgou o concurso foi o grande Lagrange, né? E o Lagrange encontrou algumas coisinhas e chamou, então, essa pessoa para fazer as correções. E ficou muito surpreso ao ver que, em vez de um homem, era a Sophie Germain. Mas se deram bem e hoje a equação diferencial que resolve o problema de vibrações de placas é conhecida como uma equação de Sophie Germain e Lagrange. O tema também está muito bem colocado no livro Theory of Plates and Shells, do professor Timoshenko. Outras referências estão aqui. Nós temos aqui o meu livro, né, que foi Chapas e Placas e Cascas em Engenharia Aeroespacial, que foi editado pela editora Edgar Blucher em 2020, e que está em Open Access, ou seja, ele pode ser baixado gratuitamente sem qualquer problema. A edição foi financiada pela FAPESP. E aqui está o livro clássico, né, do Timoshenko. Esse outro cidadão aqui, Wojnowski Krieger, foi um orientado de doutorado do Timoshenko na Universidade de Stanford, em São Francisco. O assunto de vibrações livres, não amortecidas, basicamente é a descrição de movimentos repetitivos de pequena amplitude, não forçados, em torno de uma configuração de equilíbrio inicial. O sistema de equações diferenciais que rege o problema é esse que está aqui. Nós temos uma matriz de rigidez K, multiplicada por um vetor de deslocamentos P, que tem um número N de componentes igual aos deslocamentos livres dos nós em que nós fizermos a discretização do nosso problema. Esse produto dá um vetor, que é o vetor das forças elásticas, que são equilibradas pelo vetor das forças de inércia, né, onde aparece aqui o vetor de acelerações, P dois pontos, derivada segunda no tempo, vezes a matriz de massa, é a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração igual a forças de inércia que equilibram as forças aplicadas. A solução desse sistema de equações diferenciais é bem conhecido. O vetor de deslocamentos, que é uma variável no tempo, é um vetor não variável no tempo, com esse φ, que é chamado de modo de vibração, cujas componentes, então, variam em fase na mesma frequência que a frequência ômega, que é dada em radianos por segundo. Substituindo essa solução na equação diferencial original, né, no sistema de equações, e cancelando aqui o cosseno de ômega t, nós chegamos num sistema de equações algébrico linear homogêneo, né? Do lado direito aqui tem o vetor nulo. E para que
o vetor solução aqui, o modo de vibração, não seja nulo, é preciso que o determinante desse parênteses aqui seja zero, que está escrito aqui. Determinante de K menos ômega quadrado, M igual a zero. Que, desenvolvido, dá uma equação polinomial de grau N, cujas raízes, as N raízes, são as N frequências ao quadrado do nosso sistema. Ômega 1, ômega 2, ômega, etc., ômega N, tudo ao quadrado. Tirando a raiz, nós temos as frequências. E correspondente a cada uma dessas frequências, nós temos uma forma como a estrutura vibra, né? Um modo de vibração. Aqui está a parte teórica, né? Que a gente vai ver muito rapidamente, porque já vimos em outra aula. Então, nós temos aqui uma peça, né, fina, né, uma espessura muito menor que as outras duas dimensões, plana e carregada por um carregamento perpendicular ao plano. Em vibrações livres, nós não vamos ter esse carregamento, mas vamos ter vibrações que são dadas por uma função W, né, que é o deslocamento de cada ponto da nossa placa. Essa função, ela é função de ponto, né? Cada ponto aqui, x, y, tem um valor para esse W. E no caso de vibrações, também varia no tempo, né? Então, além de ser um valor para cada um dos pontos, ele também é um valor que varia no tempo. Nós já vimos na nossa aula teórica que a equação diferencial do nosso problema é essa que está aqui. Nabla 4 da função W é igual ao carregamento transversal dividido por uma constante física, que é o módulo de elasticidade do material, vezes a espessura da chapa ao cubo, dividido por 12 vezes 1 menos o coeficiente de Poisson ao quadrado. Esse Nabla 4 são as derivadas quartas, né? A derivada parcial quarta em x, a derivada parcial quarta em y e duas vezes a derivada parcial quarta em x2 e em y2. Além disso, como toda boa equação diferencial, nós temos que ter as condições de contorno, né? Como já vimos, se a nossa chapa, nossa placa estiver apoiada, o deslocamento é zero naquele apoio. E se o deslocamento e se a rotação naquele apoio for livre, né? Como, por exemplo, nesse desenho aqui, né? Ele pode rodar livremente aqui nesse apoio, além do deslocamento ser zero, a derivada segunda tem que ser zero, né? Porque a derivada segunda é proporcional ao momento, e aqui nós não temos momento reativo, né? Isso aqui é como se fosse uma dobradiça bem lubrificada, né, que não resiste a rotações. Da mesma forma, se for um engaste, né, se a nossa chapa estiver, por exemplo, soldada numa superfície rígida, aí, além do deslocamento ser zero, a derivada primeira tem que ser zero, porque a derivada primeira é a rotação, né? E a rotação é impedida pelo engaste. No caso, então, da dinâmica, quando nós temos, então, o efeito das forças de inércia, em vez de uma carga P constante sobre D, no lado direito da equação de Lagrange e de Sophie-Germain, nós temos a aceleração W dois pontos vezes a densidade do material. Então, W dois pontos é a derivada parcial, né, segunda do W no tempo, né, já que esse W é função de x, de y e do tempo na dinâmica. Na estática seria só de x e de y. Se nós tivermos amortecimento, aí fica um pouquinho mais complicada, mas uma hipótese simplificadora é que o amortecimento seria proporcional à derivada primeira, né, do W no tempo. Bom, a solução numérica desse problema é feita por diferenças finitas, partindo do pressuposto que soluções fechadas, né, analíticas, são muito difíceis de serem conseguidas para essas
para essa equação diferencial aí de quarta ordem. Então, o que a gente faz? Pega aqui a placa, isso aqui nós estamos olhando a placa de cima, né, em planta, e dividimos em partes de altura y, HY no sentido do eixo Y, e de altura HX no sentido do eixo X. E cada nó aqui vai ser definido, né, por uma letra correspondente à linha, né, por exemplo, aqui linha J, e outra letra que correspondente à coluna, né? Aqui, por exemplo, a coluna K. Então, esse nó aqui, JK, os vizinhos dele seriam, por exemplo, à direita, o JK mais 1, né? Acima, J mais 1K, né? E assim por diante. Para que eu preciso disso? Para poder usar o método das diferenças finitas, né? No método das diferenças finitas, nós aproximamos as derivadas em função do valor da função em cada ponto. Então, por exemplo, aqui a derivada primeira do w em x no ponto jk, nós pegamos um ponto à direita dele, menos o valor da função num ponto à direita dele, menos o valor da função num ponto à esquerda, dividido por 2hx. A derivada primeira em y, nesse ponto jk, pegamos um valor da função num ponto acima dele, menos o valor da função num ponto abaixo dele, dividido por 2hy. A derivada segunda, né, nós pegamos aqui o valor da função à direita, em x, né? O valor à direita, o valor à esquerda e menos 2 vezes o valor da função do próprio ponto jk dividido por hx ao quadrado. E assim por diante. E como nós vamos precisar de derivadas quartas, né? Nós vamos ter essas formulinhas que estão aqui. Vocês podem perceber que eu preciso do valor da função em 5 pontos, né? Por exemplo, a derivada quarta em x, eu vou pegar o valor da função num ponto, 2 pontos para frente, menos 4 vezes um ponto para frente, mais 6 vezes no próprio ponto, menos 4, um ponto para trás, e mais o valor da função num ponto, 2 pontos para a esquerda, né? Dividido por hx à quarta, e assim por diante. Bom, a implicação de eu precisar de 5 valores vai aparecer na hora que eu tiver que aplicar a derivada quarta num ponto, por exemplo, como este aqui, que está próximo do limite do meu domínio, né? Porque eu não tenho pontos para a direita dele, né? Ou esse outro aqui, eu não tenho pontos para cima. Para resolver isso, nós vamos usar um artifício, que é colocar pontos fictícios fora do domínio, cujos deslocamentos podem ser escritos em função dos deslocamentos internos, aplicando as condições de contorno, né? Por exemplo, se eu precisar de um ponto aqui à direita desse aqui, eu sei que o valor do deslocamento aqui é 0, né? E, então, se eu calcular aqui a derivada primeira nesse ponto, por exemplo, que está aqui, né? Opa. Aqui. Vocês verificam que o valor do deslocamento no ponto externo, né, fictício, é igual ao valor do deslocamento no ponto interno fictício, né? Porque a derivada naquele ponto é 0, né? Se for ali um engaste. Se for um apoio, nós pegaríamos a derivada segunda, né? Um apoio que possa rodar, né? Um apoio simples. Então, se a derivada segunda é 0 num apoio simples e o deslocamento é 0 porque é um apoio naquele ponto, vocês acabam chegando à conclusão que o deslocamento, o valor da função no ponto externo é igual a menos o valor da função no ponto interno, né? Aqui no limite do domínio, né? Então, dependendo da condição de contorno, a gente consegue achar um valor para um deslocamento fictício, né? Num ponto que não existe aqui fora do nosso domínio da placa. Bom, isso
No nosso caso agora de vibrações, vai ser colocado na forma, então, matricial que está aqui. Eu não vou explicar muito isso, porque é um pouquinho chato, mas vocês têm uma matriz A, onde aparecem aqui os coeficientes, né, dessas derivadas que estão aqui. E nós temos aqui um vetor W maiúsculo, que é a forma de vibração, é o modo de vibração, que não varia no tempo. E aqui dentro nós temos lambda vezes uma matriz identidade. Esse lambda, ele é ρ, que é a densidade do material, vezes aquela constante física D, né, que é o módulo elasticidade E vezes a espessura ao cubo dividido por 12 dividido por 1 menos o coeficiente de Poisson ao quadrado. Então, tudo isso são constantes, e aqui nós temos a frequência ao quadrado, né, que depois a gente, tirando a raiz, vai descobrir, então, a frequência de vibração da nossa placa, né? E, tendo isso, a gente consegue achar o modo de vibração, né? Tipicamente, o primeiro modo de vibração de uma placa, né, é ir para cima e para baixo, né, todos os pontos em fase, né? Uma segundo modo seria uma parte dos pontos ir para cima, outra parte para baixo, e vai fazendo isso, né, ao longo do tempo. E assim por diante, né? Esses são modos de vibração de placas. Tem um programa que eu forneço lá no Moodle, né? Um programa em MATLAB. Vocês podem adaptar para o Scilab, talvez, se quiserem, né? Ou para o Octavia, qualquer outro. E nesse programa, então, vocês colocam lá as condições de contorno, e ele automaticamente, né, gera aí as condições de contorno necessárias e escreve as equações para cada nó, né, e resolve o problema de autovalores e autovetores usando lá a função de autovalores do MATLAB, que é o EIG, né, EIG, ou se for no Scilab, a função de autovalores e autovetores, que é o SPEC.